Eu estou muito feliz por estar aqui e agradeço a oportunidade. Fiquei muito surpresa com essa nova sede, que para vocês já não é tão nova, mas para mim é, né? Fiquei muito feliz, porque a cada vez que nós chegamos a um local e vemos que não só o trabalho prossegue, mas que se multiplica e as atividades se ampliam, isso nos traz uma alegria muito grande, porque indica que o empenho permanece, que o esforço continua claro para todos nós. Quando ele falou nas nossas atividades, eu peço licença para falar rapidinho sobre o hospital André Luiz, que é aquela coisa assim que às vezes não era nem vontade, o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, mas que no momento, por compromisso e por necessidade da instituição, eu assumi a direção do Hospital Espírita André Luiz, que cuida do aspecto dos pacientes na área da psiquiatria, e já estamos na direção há 5 anos. Estamos na direção mudamos o nome, ele manteve o hospital, mas criamos um instituto, né, que dá manutenção, o Instituto Assistencial Espírita André Luiz. E lá nós temos feito um trabalho de divulgação da doutrina espírita através do trabalho que fazemos. Eu acredito que vocês aqui conheçam o Dr. Roberto Lúcio, né? Que de vez em quando está aqui em Portugal. Ele é um dos membros do conselho lá e que me ajuda muito, me apoia muito. E nós temos feito um trabalho bem diversificado, ajudando na recuperação, na harmonização de muitas almas. Eu gosto de falar um pouquinho sobre isso, exatamente porque hoje em dia uma das maiores características das dificuldades do ser humano está nas doenças mentais, né? Que muitas vezes não são tratadas como deveriam ser. E nós temos conseguido romper a barreira dos desafios e estamos lá, fazendo uma média de 150 pacientes diários, internos, fora os que vão para o hospital dia, que deve também alcançar mais ou menos essa quantidade, e alguns idosos que eu costumo dizer que ficaram órfãos de família e que acabaram ficando no hospital, mas que já não careciam de ficar internados. Aí a gente adquiriu ao lado uma pequena casa que nós chamamos de moradia, e para lá levamos aqueles pacientes que já mais idosos não tinham para onde ir e nós não poderíamos desabrigá-los. Então, agora eles têm uma residência onde eles se sentem moradores daquele local e já não mais internos do hospital. Então, é um trabalho que me traz também muita alegria, agradecendo a Deus sempre por estarmos ali fazendo aquele trabalho que, aliás, o que eu faço é relativamente pouco em relação a que todos os profissionais que estão lá realizam. A gente tem mais ou menos uns 350, 370 funcionários que são mantidos por planos de saúde. Nós temos um setor
para atender aqueles que não têm recursos, e o restante a gente mantém com o pagamento dos planos de saúde. Então, um trabalho assim que exige da gente muita atenção, muito carinho, mas que está sendo relativamente harmonizado. Alguém que quiser conhecer um pouco mais, é só procurar lá na internet EAL, H-E-A-L, EAL, ou Instituto Assistencial Espírita André Luiz. E aí vocês vão ter uma noção do trabalho que a gente realiza lá. Mas a gente veio aqui conversar sobre a vontade. E é tão interessante a gente falar sobre a vontade sem refletir um pouco antes do caminhar da humanidade. A gente parece que fica assim, sem base para argumentar. Então a gente volta um pouquinho nos reinos animais. E nós vamos ver que os reinos, não só o reino animal, mas os reinos da natureza, nós vamos ver que eles têm características próprias. Então, o reino mineral tem uma característica muito própria, que é a aglomeração. Os elementos se aglomeram. É como se atraíssem pelas características semelhantes e eles se ajuntam, se reúnem, se aglomeram. Nós vamos ver que no reino vegetal, além de ainda ter essa característica da aproximação, os elementos do reino vegetal desenvolvem uma sensibilidade muito grande. E aí nós vamos ver as plantas, as pessoas que gostam de plantas têm essa experiência de conversar com as plantas, de tocar nas plantas e receber a resposta delas através do movimento. Por exemplo, existem plantas que ao tocarmos, as folhas se fecham, né? Eu não sei como são conhecidas aqui, lá no Brasil nós chamamos de dorme-maria, aqui eu não sei como são chamadas, mas são plantas sensíveis ao toque. Experiências foram feitas diante da sensibilidade das plantas e se constatou, numa plantação simples, tomateiros, de um lado, tomates que eram tratados naturalmente com as recomendações técnicas. Mas, ao lado, um outro grupo de tomateiros, numa estufa, com todas aquelas características de atendimento, mas que eram atendidos ao som de músicas clássicas. E, evidentemente, aqueles tomateiros que tinham aquele toque da música, certamente, pela sensibilidade, eles se desenvolveram com muito mais exuberância, beleza, do que os outros que tinham tratamento normal. Então se caracteriza no reino no reino vegetal, a sensibilidade. Se nós formos para o reino animal, nós vamos ver que, além de se aproximarem, além de serem mais sensíveis, os animais adquirem uma nova característica. Eles adquirem também o instinto. E esses animais, que alguns falam assim, nossa, meu cachorro é inteligente. E a gente analisando, nós vamos perceber que não é bem inteligência. E já eu digo por quê. Mas são rudimentos de inteligência. Já são sinais que aquele princípio de vida,
aquele princípio inteligente, já está a adquirir rudimentos dessa inteligência que só vem a ser característica do homem, do reino hominal. Então, voltando rapidamente lá atrás, a aglomeração no mineral, a sensibilidade no vegetal, o instinto no animal, e quando chega na condição humana, o ser recebe de Jesus, da sua caminhada evolutiva, ele recebe a razão. Ele já não é apenas levado pelos movimentos da vida, pelas forças da vida que conduzem os seres, ou que conduziram os seres nos outros reinos. Ele já passa, tendo a razão, ele já passa a raciocinar. E no raciocínio, ele é capaz de decidir se quer ou não quer, se vai ou se fica, se caminha para esse lado ou caminha para o outro. Essa característica que é própria dos seres humanos, essa característica é exatamente o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma característica dos seres dotados de razão. E aí eu disse assim, naquela hora que eu falei, a gente fala que o cachorro é inteligente, mas ele tem rudimentos. Exatamente porque o ser só vai desenvolver mesmo a inteligência quando ele recebe a razão e pela razão ele começa a conhecer, a estudar, a fazer a diferença entre A e B, e aí ele começa a decidir. Aí se encontra um momento em que nós outros começamos a dominar e a trabalhar a nossa vontade. A nossa vontade, ela surge quando temos razão, e a razão, usando o livre-arbítrio, vai definir o que eu quero e o que eu não quero. Não apenas uma opção de é bom ou não é, mas é uma opção, eu quero ou não quero. Mas quando nós chegamos nessa condição de usar o livre-arbítrio, muitas vezes nós nos distraímos. Eu vou usar a expressão do Chico. O Chico, muito caridoso, ele falava que a gente era distraído. Pois é, né, o fulano, distraído. Então, era a maneira que ele, caridosamente, se referia às pessoas que se equivocavam. É como ele dizia, foram distraídos. E não deixa de ter razão, porque se distraíram com o bem, se distraíram com a proposta da luz, do crescimento, e aí optaram por caminhos que não foram os melhores. E nesse momento em que nós vamos caminhando e tomando posições, optando por A ou por B, muitas vezes nessa distração, nós optamos por situações que não são as mais adequadas, que não são as melhores. E é nessa hora que a gente vai escrevendo uma história para nós próprios que fica meio em dificuldade. É quando nós começamos a cometer equívocos por nossa opção, por nossa vontade. Eu posso rir para as pessoas,
com respeito, eu posso rir debochando, eu posso fechar a cara, eu posso buscar a casa espírita, estudar, aprender, e com o que eu aprendo eu mudar a minha maneira de ser. Eu posso ignorar tudo que a casa espírita oferece e buscar outros caminhos. Então, eu vou acumulando compromissos. Não só compromissos que eu poderia ter feito melhor, de maneira diferente, mas eu também, graças a Deus, eu acumulo compromissos positivos também. Porque eu faço bem de alguma forma, eu ajudo de alguma forma, eu melhoro. Então, nesse livre-arbítrio, ou eu vou crescendo naquelas opções para o bem, ou eu vou marcando passo, eu não vou retroagir, mas eu fico marcando passo em algumas atitudes que eu poderia ter sido melhor, onde às vezes eu chego de acordo com a minha condição, com a minha opção de livre-arbítrio, eu posso ser perversa com as pessoas, eu posso perseguir, eu posso destruir, e eu então acumulo compromissos. Esses compromissos, então, eles vão ficar registrados, vamos dizer assim, no meu psiquismo, os bons e os maus compromissos que eu assumi. E novamente entra o livre-arbítrio e entra a vontade. Chega um dia que algumas pessoas se cansam. A gente se cansa de fazer. Vamos dizer que a gente estivesse fazendo mal, e aí há um momento que você se cansa de fazer o mal. Nossa, que falta de assunto. Eu só faço o mal? O que será que tem do outro lado se eu fizer o bem? A pessoa às vezes se cansa. E ela, ao se cansar de fazer o mal, ela vai buscando outras experiências. Aí começa a vontade a impulsionar. E ela busca conhecimento. Ela busca convivência com as mais variadas pessoas. E ela vai formando base na sua condição interior. E ela começa a optar. Eu não quero saber dessa vida mais, não. Acho que agora eu cansei. Eu quero ajudar. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser feliz. Mas, interessante, será que é só a razão, o conhecimento, o estudo? Será que não existe algo a mais que impulsiona também essa vontade? Aí eu volto com vocês um pouquinho lá no reino mineral. Quando eu falei que a característica lá é a aglomeração, essa aglomeração, que aparentemente ela é só por atração, não deixa de já ter ali sinais de uma coisa muito importante na nossa vida. Sinais de amor. Aqueles elementos se atraem, se aglomeram e criam o quê? Afinidades. Eles vão criando afinidades. No outro reino, a mesma coisa. A sensibilidade. Vão criando afinidades. E nós vamos ver as plantas semelhantes se buscando. Até o falso imita o verdadeiro nessa aproximação. A história do joio e do trigo lá do Evangelho, né? Enquanto é pequeno, o joio parece com o trigo. Aí, lembra lá no Evangelho, Jesus diz assim, olha,
tem que deixar crescer para poder separar, para poder identificar o que é o que. Então, essa afinidade traz até semelhança na sensibilidade da planta, no instinto dos animais e muito mais na nossa condição humana, onde nós recebemos a razão. E aí a gente começa a olhar as pessoas não só por proximidade, não só por conveniência, mas por outras vibrações que nos atraem, que nos convidam, que nos despertam simpatia. Gente, são pinceladas do amor. São pinceladas desse amor imenso no qual estamos mergulhados, que começam a dar característica para cada um de nós. Até aquela criança que sofre e apanha e fala, eu fui uma pessoa infeliz quando criança, ela está tendo pincelada, ou ela teve pinceladas de amor ao contrário. Aquilo desperta nela uma vontade de ser diferente. São pinceladas do amor. E isso vai num crescendo, que aí agora eu volto onde eu cheguei com vocês aquela hora. Quando estamos já usando a vontade, já tendo o livre-arbítrio, nos fazendo acumular condições positivas ou negativas, no meio de tudo isso, vibra o amor. E é esse amor que vai como que dando o tempero, dando a liga, fazendo com que nós, os seres humanos, tenhamos mais facilidade de viver uns com os outros. Aí eu começo a ficar com vergonha de mim mesma quando eu chego nesse ponto. Porque eu penso assim, puxa, se é o Espírito, é o livre-arbítrio que me leva a chegar nesse ponto. Se o amor já está me conduzindo, o que eu estou fazendo para acelerar essa minha caminhada? O que eu estou fazendo para melhorar a minha maneira de ser? A gente olha um para o outro e pensa, puxa vida, somos os mesmos de 20, de 30 anos atrás? Não somos. Quando a gente chega, eu estou assim, vou voltar maravilhada com esse ambiente tão abençoado. Aí eu penso assim, somos os mesmos, os que estávamos lá atrás? Os que fizemos o grupo? Os que conseguimos ver isso tudo virar uma realidade? Somos os mesmos? Não somos. Sabe por que não somos? Aquele que caminha, aquele que começa a vibrar amor, ele começa a ver beleza nas coisas. Mas não é a beleza apenas física. Não é a beleza apenas da aparência. É a vibração de beleza. E essa vibração de beleza, às vezes, ela se dá até em algo que não é aparentemente tão bonito, mas ali libera uma vibração de beleza. E nós começamos a ser atraídos por essa camada de luz, por essa camada evolutiva. E aí chega o convite a voltar ao Evangelho. Que bênção que é o Evangelho! Que bênção que é a doutrina espírita que revive o Evangelho para nós à luz da fé raciocinada.
Estamos aqui não é porque meu pai, minha mãe, meu tio falou que eu tenho que frequentar. Não. Estamos aqui porque optamos, usamos a vontade, usamos o livre-arbítrio. E ao usar o livre-arbítrio, ao usar a vontade, nós decidimos, eu quero ficar. Eu quero voltar até para conferir se é verdade isso. Se tiver alguém que pela primeira vez, será que essa crioula falou verdade? Deixa eu ver se é verdade que ela está falando. Eu vou voltar mais uma vez para ouvir, para conferir. É a vontade. Eu não falei para voltar. Aí ele vem e fala, parece que é interessante. Eu vou voltar mais uma vez para conferir. Ele está vindo em cima de uma pesquisa. E quando ele assusta, ele não dá conta mais de faltar. Ele passa a gostar. Ele passa a se interessar. Ele passa a amar. Amar ainda, talvez, de uma forma rudimentar, mas ele está amando o que faz. E é essa vontade que vai nos impulsionando e nos transformando. Na medida que nós começamos a identificar tudo isso, nós já conhecemos o Evangelho, conhecemos um pouco da doutrina espírita, a gente passa a lidar com zelo, com carinho, com tudo que está à nossa volta. Nós passamos por uma mudança. Porque o perispírito, que é um dos corpos que protege, que abriga o espírito que somos, o perispírito ele vai se iluminando a partir da mente, que se transforma e se educa. A educação nos transforma. E alguém pergunta assim, mas o que é educação? Eu não estou falando da educação polimento social, que eu vou ali, faço um curso e aprendo como é que eu sento à mesa, como é que eu como, como é que eu trato uma pessoa. Isso é polimento social. A gente fala, tá, fulano é educado, olha como é que ele faz. Vamos ver. A educação, ele vai externar na maneira de ser, na maneira de agir e reagir no dia a dia. Aquele trato pode ter sido apenas treinamento. Mas a verdadeira educação, ela brota de dentro de nós e a vontade vai nos conduzindo. E nós vamos nos educando. O que é então nos educar? É mudar a nossa forma de ver a vida. É agir de acordo com as leis divinas, de acordo com o que Jesus recomendou. Então, eu passo a fazer tudo aquilo que Jesus recomendou. Aí começa o desafio. Até aqui eu estou fazendo um discurso, tá ótimo. Vai. Ai, que beleza que é a evolução. Mas agora vamos pensar. Jesus falou assim, você caminha com alguém, você está caminhando com alguém difícil? Caminha mais 1000 passos. Eu falo, meu Deus, aguentar fulano mais 1000 passos. Aí começa a incomodar. Olha, a tolerância é muito importante. Tolerar é conviver com a pessoa com os limites que ela tem, sem ficar pondo defeito no que ela é, e se dominando naquelas atitudes de impaciência que a gente tem, né? Ixi, mas fulano, lá vem fulano. Tolerar é a gente estar acima desse limite e viver com o outro, olhando as suas qualidades, os seus valores
e se mantendo mais tempo com Ele. Tolerar as pessoas. Para mim, ainda é um belo convite. Não vou nem falar que é desafio. É um convite à evolução. A humildade, por exemplo. Trabalhar a humildade. É tão fácil a gente falar em humildade. Ah, não, eu sou humilde. Eu aguento. Será? O que é humilde? É ser humilde. Onde eu estiver, eu saber que haverá outras pessoas que estão em condições melhores do que eu. Eu não me senti diminuída, eu não me senti um tapete diante daquela pessoa para ela pisar e limpar os pés. Mas eu saber, ela tem mais valores do que eu. Isso é um sinal de humildade. Porque muita gente acha que ser humilde é ficar num lugarzinho humilde, morar ali. Nem sempre o que mora num lugar simples é humilde. Às vezes ele é cheio de vaidade. Às vezes ele é cheio de prepotência. Então, trabalhar a humildade. Reconhecer que temos limites. Reconhecer que precisamos dos outros em algumas áreas. Minha gente, como se torna difícil a gente... Me arranja o seu lencinho aí, por favor, Vera. Como se torna difícil nós trabalharmos os exemplos que Jesus deixou para nós. A humildade, a tolerância. Olha, eu acho que o Rui vai ganhar. O meu ficou na sacolinha. Ah! Obrigada, Rui. Obrigado. Obrigada. Então, à medida que a gente se emociona, né? Não falo que é porque a gente vai ficando velho, não. Valeu, meu filho. Agora, obrigada. Então, minha gente, a gente começa a pensar nas coisas que Jesus falou para nós, nos exemplos que ele deixou, e que a doutrina traz a base muito tranquila. Ela vai mostrando que não é complicado a gente fazer tudo o que ele exemplificou. Aí, o problema vai estar na vontade. Eu quero mudar. Eu quero ser melhor. Eu quero estar mais feliz. Eu quero. E aí nós vamos em uma questão, a 919, de O Livro dos Espíritos, que nos diz que é preciso, nessa caminhada evolutiva, que a cada dia que chegar no seu final, eu olhe para trás e veja o que eu fiz. Como eu fiz. E se eu poderia ter feito melhor. Não é fácil. A gente pode até fazer isso no primeiro dia, sabe? Mas a gente começa a ver que tem ainda muito que trabalhar internamente. E a gente costuma abandonar. Não é recomendável abandonar. É preciso persistir. Mesmo que a gente caia de vez em quando, a gente se surpreende perdendo a vigilância, nós vamos prosseguir. E ao prosseguir, nós vamos perceber que a gente está caminhando. A gente está evoluindo. Nós já somos capazes de sorrir mais. Ah, mas para que ficar sorrindo? Porque o sorriso estampa o nosso estado da alma. E aquele que vê o nosso sorriso, ele sente
a manifestação inicial do nosso amor através do sorriso que lhe dedicamos. Então vale a pena sorrir, como vale a pena amar. Aí vocês vão falar, mas e se eu sair sorrindo pela rua e eles acharem que eu estou ficando doido e jogar umas pedras? Claro, tudo o bom senso. Em tudo o bom senso. Em tudo a razão equilibrando as nossas ações. Na medida que isso acontece, a cada momento que passa, nós vamos sentindo que nós estamos caminhando. A caminhada não é tão longa. Desculpa, longa ela é. Ela não é tão rápida, né? Se a gente imaginar a humanidade, de lá do seu início até hoje, a gente pensa assim, puxa vida, essa humanidade caminhou muito pouco. Não fez nada. Como caminhou? Assim como na área da tecnologia, o homem avançou, assim como na área de outras áreas de experiências e de pesquisas, o homem caminhou. Nós não percebemos, mas o homem caminhou no sentido do amor. Se ele não tivesse caminhado no sentido do amor, ele não teria, por exemplo, pesquisado tanta coisa bonita, tanta beleza que o homem hoje inventa, facilita para nós a nossa vida, a nossa caminhada. Está devagarinho, parece que a capacidade moral nossa, ela é mais lenta, mas estamos evoluindo. Estamos caminhando. Precisamos usar a nossa vontade. Por isso eu fui lá atrás, associada ao conhecimento, associada ao amor, associado à experiência. Nós vamos usando a vontade para forçar um pouquinho mais. E haveremos de ser melhores do que somos hoje, a cada dia. E só nós somos capazes de identificar isso quando a gente olha para trás e fala, puxa, tem uma semana que eu não reclamo da vida. Que maravilha! Se eu reclamava todo dia, agora tem uma semana que eu não reclamo. E a gente não vê que isso é progresso, mas é. Uma semana sem reclamar das coisas. Uma semana sem pôr defeito nas coisas. Uma semana sem falar mal do outro. Uma semana sem falar palavrão. Gente, nós crescemos. Agora, é um exercício. Porque se eu parar nessa semana, achar que eu já evoluí muito, acabou. Eu vou regredir. Então eu tenho que insistir. E daí a pouco eu vejo que tem um mês. Que maravilha. Um mês que certos hábitos eu já não mais pratico. E o mérito é só nosso. Porque os outros vão receber a consequência. Mas eles não sabem do esforço que nós estamos fazendo. Aí chega nos nossos familiares e eles falam assim, essa casa lá com esse tal de Rui Marta ajuda mesmo. Fulano agora chega aqui em casa, não está mais de cara fechada, não xinga mais. Essa casa, o que será que eles fazem lá? Eu acho que um dia eu vou querer ir lá para conhecer. Aí já é a vontade do outro. Eu posso chamar, eu posso convidar, mas o outro vai vir quando ele tiver verdadeiramente vontade.
Então, minha gente, a reflexão que nós estamos trazendo aqui, aparentemente muito simples, ela é muito profunda. Porque se eu não caminhar melhorando o meu comportamento, se eu não usar a minha vontade para cada dia eu ser melhor do que no dia anterior, eu vou ficar prejudicando, não é ameaça, viu, gente? Mas eu vou ficar prejudicando o meu próprio corpo físico. Porque aquela energia negativa que eu penso contra o outro, que eu reclamo da vida, e aí eu fico com tanta raiva que eu nem como direito, porque eu estou pensando que o fulano fez não sei o quê. Essa vibração que está encontrando morada em mim, eu estou adubando essa vibração com a minha maneira de pensar e de agir. Isso vai refletir no meu próprio corpo físico. E aí não é a Joselma que está inventando isso, não é o espiritismo no sentido pleno que está inventando isso. Cientistas já estão descobrindo, constatando que a nossa raiva, a nossa ira, a nossa falta de perdão para o semelhante, tudo isso, repito, não é Joselma que está falando, isso vai girando, nós estamos mergulhados nesse mundo de energias. E eu fico pensando só coisas negativas, eu fico irada, revoltada. Essa energia, em vez dela ser liberada para o universo e ser usinada, transformada em coisa útil, ela fica para dentro de mim. Aí ela vai girando, girando, girando. Alguns pesquisadores médicos na área do câncer constataram que alguns, preste atenção, não são todos, senão, para não generalizar, tá? Mas alguns tumores cancerígenos surgiram a partir da falta do perdão. A pessoa com raiva do outro, com raiva, e aquele assim, não podia ter feito isso, não podia, e tal. E vai vibrando, e vai girando daquela energia. Está ali um tumor, que inicialmente é um aglomerado de energia mal conduzida. Mas aí eu fico acariciando aquele aglomerado de energias e falo, porque o meu tumor, eu estou com o tumor, porque o meu... Aí vai complicando, quando assusta, vai aos profissionais, alguns casos, lá está. Lá está o resultado da falta de vontade de melhorar. O que eu quero trazer para vocês, bem resumido, é que nós, com Jesus, com a doutrina espírita, com o amparo do estudo, do trabalho, do amor que nós vamos cultivando, nós só temos um caminho. A vontade para o bem, para a luz. Fechando mesmo. Jesus diz assim: eu faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí um dia eu me perguntei, uai, cadê o uai, bem mineiro, né? Uai, mas cadê o livre-arbítrio de Jesus? Se ele faz a vontade de Deus, e a vontade dele? Onde é que está? Aí eu cheguei à conclusão que a nossa vontade vai evoluindo com a nossa evolução e chega no momento que o nosso livre-arbítrio vira preso ao arbítrio. Sabe por quê? Porque a gente fica preso à luz. A gente fica preso a Jesus.
Por isso Jesus disse, eu faço a vontade do Pai. Ele já não tem que fazer a vontade dele, é do Pai. Porque ele, Jesus, só cumpre as leis divinas. Sei lá daqui quantos milênios eu espero chegar lá. Não, eu evoluí, eu só faço a vontade de Deus. Por enquanto eu sou atrevida. O caminho está aqui, claro que é aqui, mas resolvo passar por aqui. Sabe? Fico melindrada com as coisas que as pessoas falam comigo. E fico sentida com aquilo. Então eu tenho que trabalhar tudo isso em mim, limpar meu coração, usando a minha vontade. Eu vou melhorar. Sem trauma, viu, gente? Porque se a gente fizer isso também traumatizado, vai adoecer. De tanto, vai adoecer. Calma. Fazer isso com alegria, com leveza, bailando, como bailarino. Vai levando. Vocês já pensaram o quanto os bailarinos, os ginastas trabalham à vontade? Para eles trabalhar à vontade do que querem, uma das grandes coisas deles, eles renunciam comida que eles gostam, renunciam festas que eles gostavam de ir com a família, renunciam um monte de coisa, porque eles querem ser excelentes bailarinos ou ginastas. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos renunciar, porque nós, devagarinho, renuncia uma coisa de cada vez. Hoje você... não, então hoje eu vou renunciar a isso. Não vou xingar hoje. Um dia só. Aí se acostuma. É muito bonita a nossa caminhada evolutiva. Mas a vontade é nossa. O livre-arbítrio é nosso. A caminhada é nossa. Nos ensinam os caminhos. Mas a força para caminhar, para transitar, há de ser de cada um de nós.